Olá, pessoal. Eu sou Maria Silvia, sou professora da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, e eu fui convidada pela editora Expressão Popular para falar sobre este livro do Jack London, O Povo do Abismo, que tem o subtítulo Fome e Miséria no Coração do Império Britânico, uma reportagem do início do século XX. Então, eu queria convidar vocês para, no dia 27, a gente dialogar sobre esse livro, que tem uma grande importância e atualidade por dois motivos. Primeiro, porque o Jack London foi um importantíssimo ficcionista, autor, contista, repórter, pensador, militante socialista no contexto dos Estados Unidos no início do século XX. Em segundo lugar, porque o Jack London é um autor da classe trabalhadora. E quando ele escreveu esse livro, ele estava realizando um trabalho como repórter para um jornal, ele estava indo para a África do Sul para fazer a cobertura da Revolução dos Boeres, no sul da África, e quando ele chega na Inglaterra, onde ele deveria pegar um outro navio para embarcar para a África do Sul, ele recebeu um telegrama dizendo que a editora, a empresa jornalística que o havia mandado não teria dinheiro, não teria recursos para que ele completasse o trabalho, e pedindo que ele retornasse. Ele decidiu não retornar, e decidiu ficar em Londres, porque naquele momento ia acontecer a coroação de um novo rei, né? O rei Eduardo. E ele se viu no coração do Império Britânico, na capital do império colonial mais poderoso no mundo geopolítico daquela época, que era o Reino Unido, e ele se viu numa capital absolutamente rica e poderosa, na qual havia enormes, imensos bolsões de miséria, de pobreza, de exclusão. O Jack London decide, então, fazer uma reportagem a esse respeito. Ele decide ir morar, ir viver como um desses habitantes desses bolsões de miséria. Ele se hospeda em um albergue para pessoas em situação de rua, e ele escreve a respeito justamente nesse trabalho ao qual ele deu o título de O Povo do Abismo. O abismo aí se refere à ideia de exclusão social, de miséria, de pobreza, né? Como o poder do capitalismo, do império colonial, convive com a pobreza e com a exclusão. O Jack London é um autor de uma obra extensíssima, ele é mais conhecido pelos títulos que passaram a circular até como literatura infanto-juvenil, como Chamado Selvagem, Caninos Brancos, etc. Ele é um autor de fundamental importância, ele tem uma história muito rica e com algumas passagens muito controvertidas, que nos dizem bastante respeito e com a qual nós temos muito a aprender. Então, queria convidar vocês, até porque exclusão, massacres, miséria e pobreza, nós também temos em abundância à nossa volta nesse mundo que nos cerca, da cidade de São Paulo e do mundo capitalista contemporâneo. Então, é isso. Espero que a gente esteja junto no dia 27 de maio. Muito obrigada, um abraço.